aleluia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra todos da nossa família. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos da língua má. Livra-nos das difamações, das calúnias, da inveja, da contrariedade, da oposição. Entregamos a Ti, Jesus, o nosso dia. Pedimos que o Senhor nos guie nesse dia, nos dirija, Espírito Santo, e nos livre de todo o mal, nos livre das tentações, nos livre, Senhor, até mesmo da roda dos escarnecedores. Pedimos, Pai, que a Tua mão de poder esteja abençoando o nosso caminho, esteja também, Senhor, nos direcionando para o caminho certo, para as decisões certas. Pedimos que o Senhor guarde a nossa família, coloca, Senhor, um cerco sobrenatural em volta dos nossos filhos, guardando, Senhor, a entrada e a saída deles. Guarda, Senhor, o nosso casamento, guarda a nossa saúde. E te pedimos, ó Deus, envia força do céu sobre as nossas vidas. Nos dá força para continuarmos, nos dá ânimo para continuarmos, nos dá coragem para continuarmos, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, como está escrito em Tiago 1,5, sabedoria, porque temos falta. Reconhecemos a nossa dependência de Ti. Fala conosco, Espírito Santo, na nossa trajetória do dia de hoje. Fala conosco, dirija as nossas decisões. É o que nós te pedimos. E também oramos, Pai, para que a justiça do Senhor trabalhe em nosso favor. Que a justiça do Senhor haja no nosso trabalho, que a justiça do Senhor haja na nossa casa, que a justiça do Senhor haja na nossa vida. Graças te damos, Espírito Santo, graças te damos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Você que está nesse propósito, eu quero fazer agora algo pela fé junto com você, algo profético. Pega aí a tua carta, amém? Pega aí a tua carta. A carta que você fez para Deus. Nós fizemos uma oração específica aqui nessa carta, com detalhes, tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos de uma intervenção do Senhor. Então nós vamos apresentar a Deus a nossa petição. E eu gostaria que você, junto comigo nesse momento, declarasse assim: Senhor Jesus Cristo, apresento diante de Ti a minha carta e oro para que o Senhor traga respostas, oro para que o Senhor venha intervir e oro para que o Senhor libere a unção que quebra julgos, a unção que desfaz julgos espirituais. Libera a Tua unção, Senhor, sobre o nosso pedido de oração. Aonde houver um peso espiritual, onde houver uma opressão, que seja removida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E no poder de Jesus Cristo e na autoridade de Jesus Cristo, nós damos uma ordem: mal, pega tudo que você tem enviado contra a minha vida e vai embora em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E você que ainda não fez sua carta para Deus, essa carta aqui, você pode baixar lá no meu site, www.vinicius17.com.br, é gratuito. Ou também você pode pegar uma folha em branco, se não conseguir baixar, e fazer a sua carta para Deus, ok? Eu quero começar glorificando o nome de Jesus hoje, por um testemunho maravilhoso que eu recebi da Gilzilene. E ela escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar o milagre que Deus fez na vida do meu filho Daniel. Ele nasceu com uma má formação no esôfago e precisou fazer uma cirurgia com apenas 7 dias de vida. Foram dias de muita angústia no pós-cirúrgico. Ele ficou 14 dias em coma induzido e ao todo foram 37 dias de internação na UTI.
Em todos esses dias me mantive firme no Senhor Jesus, na certeza de que Ele iria curar o meu filho. Em uma de suas orações em junho, o Senhor disse que algumas pessoas que estavam naquela oração receberiam boas notícias antes do meio-dia, e eu tomei posse da palavra. Naquele mesmo dia, meu filho saiu da UTI. Hoje ele está completamente curado, sem nenhuma sequela, porque Jesus operou e o curou. Agradeço ao Senhor por estar todos os dias em oração e por nos ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Amém? Eu não curo ninguém. Não tenho esse poder, não nasci com esse poder. Mas Jesus cura. E nós temos que colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Diga assim comigo: minha fé está posta em Jesus Cristo. Amém? Se você colocar a fé em Jesus Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. Nunca, nunca, jamais. Então coloque toda a sua fé. Eu nunca pedi para você colocar sua fé em mim. Eu sou homem, sou falho, mas Jesus é o Senhor. Amém? Muito bem. Deus me deu uma palavra e o tema dessa palavra é desrespeitado. Esse é o título da palavra hoje, desrespeitado. Ninguém foi tão desrespeitado como Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, veio a essa terra para uma missão nobre, para uma entrega sem igual. E Ele foi desrespeitado, não apenas por aqueles que não tinham religião, mas principalmente por aqueles da religião. E eu gostaria de compartilhar com você um texto, que é Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Olha o que está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Escritura diz que Jesus esvaziou a si mesmo. Eu parei para meditar um pouco no que significa isso. Jesus se esvaziou de si mesmo. Significa que tudo aquilo que a carne, que o impulso da carne gostaria de fazer, Jesus abriu mão. Então todos os sentimentos que vêm a nós quando somos injustiçados, quando somos traídos, quando somos acusados, quando de alguma maneira alguém usa de maldade para usar o seu nome, para crescer em cima de você, tudo isso, Jesus se esvaziou. Ele andou por aí, fazendo bem para as pessoas, curando, alimentando os famintos, e muitas pessoas o ridicularizaram, caluniavam-no, diziam coisas que não eram verdade sobre ele. E uma das piores coisas que pode existir é quando alguém fala algo de você que não é verdade. Eu vim de uma cultura, eu vim de uma formação de família que a gente sempre tentou fazer as coisas certas na vida. Pagar quem deve, ser o tipo de pessoa que tem palavra, que diz que vai fazer uma coisa e cumpre. Ou seja, você trabalha na sua vida não só
para a sua subsistência, para a sua sobrevivência e dos seus, mas também construindo o nome. E Jesus, ele era o filho de José e da Maria aqui nessa terra, mas ele também era o filho de Deus. É o próprio Deus. E a Bíblia diz que quando ele começou o seu ministério, começou as encrencas, começou a fúria dos religiosos contra Jesus. Ou seja, antes dele começar o seu ministério, a vida dele, todos os que o conheciam, a família, o amigo, aqueles para quem estava na volta dele, talvez ele trabalhava também nos negócios do pai, ele era correto, as pessoas tinham ele, sabe, como alguém de caráter, que obedecia às leis, às regras, mas quando ele começou a cumprir o seu chamado, as pessoas que viram o seu sucesso, que viram o seu crescimento, que viram a manifestação do reino de Deus nele, começaram a ridicularizá-lo. Seus próprios irmãos não acreditavam nele. Os líderes religiosos chamavam Jesus de diabo e diziam que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Chamavam Jesus de falso profeta a todo momento. E sabe, para alguém que faz as coisas certas e é ridicularizado dessa maneira, geralmente, quando você é desrespeitado, você se entristece por dentro. Você se vê ferido, você se vê machucado. Porque uma coisa é quando falam de você algo que é verdade, aí não tem o que fazer. Mas e quando falam de você algo que você não é? Quando você é desrespeitado por uma pessoa. Jesus não poderia ter sido mais amoroso, gentil, generoso, mas certas pessoas estavam determinadas a entendê-lo mal, a deturpá-lo, a julgá-lo mal. E quando os ataques começaram, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Então, se ele se esvaziou, a reputação dele não importava para ele. O que ele tinha de caráter, sabe, não mudava o que as pessoas pensavam dele. E sabe o que me chama a atenção? Que Jesus não se incomodava. Jesus não se incomodava com as críticas, Jesus não se incomodava com as perseguições, Jesus não se incomodava daqueles que estavam atacando ele. Eu fico imaginando o que iriam chamar Jesus se ele estivesse hoje aqui nos nossos dias. Porque é isso que nós vemos. As pessoas muitas vezes atacando umas às outras. Às vezes pessoas até da igreja se degladiando entre elas, criticando, às vezes buscando defender uma defesa daquilo que acredita, acaba passando por cima das pessoas, acaba falando mal das pessoas, desrespeitando as pessoas, envergonhando as pessoas, falando coisas que não é. E nós ficamos vendo como que Jesus tratou todos os assuntos. Ele ignorava. Nem sempre a gente consegue ter esse mesmo sentimento de ignorar. Grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos ter que aprender a ignorar e colocar nas mãos de Deus, nos esvaziar de nós mesmos, não deixar com que a mágoa, sabe, encontre um lugar dentro de nós, não deixar que o ressentimento faça parte da nossa vida. De repente você investiu muito numa pessoa, você ajudou aquela pessoa, você, sabe, foi bom para aquela pessoa, e do nada ela diz a você que ela vai agora sair, que ela tem uma outra missão. Agora, se fosse para o bem, você entenderia. Mas e quando você sabe que na verdade agora essa pessoa vai ser o seu concorrente? Você entende o que eu estou falando? Tem coisas que nos chateiam, que nos aborrecem, situações onde as pessoas realmente desrespeitam a gente, nossa dignidade, nossa honra. E sabe, tem gente que não é de ficar batendo boca na internet. Eu sou o tipo de pessoa que não bato boca, não falo mal de ninguém. Se alguém fala mal de mim, eu sei que isso eu posso dizer que
faz parte, né? Quando eu tinha lá 200, 300 mil inscritos aqui no meu canal, eu não tinha nenhum hater, não tinha nenhum crítico, ninguém falava mal de mim. Quando eu fiz 1 milhão de inscritos no canal também, a maioria das pessoas, sabe, nunca tive problema com ninguém porque eu não sou de falar da vida de ninguém. Mas depois, quando você começa a crescer, começa a aparecer pessoas que não gostam de você. Pessoas que, como Jesus aqui, estão determinadas a te entender mal. O que Jesus fez? Será que ele gastou toda a sua energia tentando endireitar as pessoas? Convencer essas pessoas que elas estavam erradas? Provar para essas pessoas quem ele era? Não. Sabe o que Jesus fez, meus irmãos? Ele não respondeu palavra alguma. E eu oro muito sobre isso. Eu digo: Senhor, me dá essa capacidade que o Senhor tinha de ser atacado, de ser injustiçado, sabe? De ser muitas vezes difamado. Me dá essa graça de não falar nada também. Me dá essa graça de ficar quieto. Me dá essa graça de só baixar a cabeça e de aguentar calado. Me dá essa graça, porque era isso que Jesus fazia. Ele não perdeu tempo tentando convencer as pessoas a serem a seu favor. Pessoas que nunca seriam a seu favor. Às vezes a gente gasta tempo, gente, debatendo com pessoas. Às vezes a gente gasta tempo, sabe por quê? Porque você está perdendo tempo com uma pessoa que não quer te ouvir. Você está perdendo tempo com uma pessoa que ela já determinou no coração dela que você não presta para ela, que você não é bom para ela, que você é o que ela pensa na cabeça dela. Então não importa o que você diga. E às vezes a gente gasta energia. Às vezes tentando debater com uma pessoa, às vezes está até dentro de casa, um filho seu. Às vezes no trabalho, uma pessoa que você quer mostrar o seu ponto para ela, mas sabe, quanto mais você fala, pior fica. Entenda, as pessoas não controlam o seu destino. Eles podem tentar difamar você, eles podem deturpar, mas a sua reputação está nas mãos de Deus. Se o que eles disserem pudesse impedir o seu propósito, eles seriam mais poderosos que Deus, e não são. Por isso, entenda uma coisa, e isso tem que ser praxe para nós: não cometa o erro de se envolver em batalhas que você não deveria se envolver. Faça como Jesus, não lhes responda uma palavra, não dê atenção, já que Deus está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. Isso significa que há um lugar para você. A Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Deus vai fazer justiça. Deus pode inclusive usar a justiça dos homens a teu favor, porque quem estabeleceu juízes, quem estabeleceu justiça aqui nessa terra foi Deus. Então você tem que aprender, sabe, a fazer as coisas do jeito certo e a confiar em Deus, que Ele vai lhe defender. As pessoas podem pensar o que elas quiserem, sabe? As pessoas perguntam: você acredita que Deus fala através dos sonhos? Vou acreditar até o meu último dia de vida aqui nessa terra. Por que eu vou acreditar que Deus fala também através dos sonhos? Também, porque Deus fala de muitas formas. Porque Deus salvou a minha filha através de um sonho que eu tive. Deus me deu livramentos através de sonhos. Então eu creio no poder da profecia. Eu creio no poder da profecia. Eu creio no poder da palavra profética. E nunca vou deixar de crer em toda a minha vida. Por quê? Porque eu sou fruto de profecia. Eu estou aqui. Eu vim, sabe, eu sei de onde eu vim. E eu sei o poder de uma palavra profética na minha vida. Então, sabe, quando você acredita no que Deus fala com você, você não dá ouvidos àquilo que vem contra você. Se você está sendo desrespeitado na sua casa, desrespeitado por estranhos, desrespeitado no trabalho, não responda a eles. Procure meios legais, faça suas orações, porque quem vai fazer justiça e preparar uma mesa para você é Deus. Eu estou falando com alguém aqui hoje que precisa muito ouvir essa palavra,
precisa muito ouvir essa palavra. Se você está sendo desrespeitado, Deus vai lutar. Deus vai lutar. Deus vai lutar por você. Fique em paz. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução ao teu espírito. Quero pedir que você que está aí, que tem sido desrespeitado, que você confie na justiça divina. A justiça divina nunca falha. A justiça dos homens pode até falhar. Você pode tentar e pode falhar. Mas a justiça de Deus, jamais. Ninguém escapa da justiça de Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém. Amém? Ninguém. Quando Davi estava sendo escoltado para fora de Jerusalém, porque Absalão havia usurpado o poder, a Bíblia diz que alguns homens começaram a jogar pedras em Davi. E daí um dos soldados de Davi disseram assim: você quer que a gente faça alguma coisa? E Davi disse não. Porque se Deus está permitindo isso, então Ele vai me defender. E foi o que aconteceu no retorno de Davi. Aqueles homens que antes, jogaram pedras em Davi, agora estavam todos quietos. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem batalhas que é Deus que vai lutar por você. Ele vai fazer a justiça. Então, você pode estar sendo desrespeitado sim, mas existe um Deus que é maior. Não entristeça seu coração. Mantenha-se firme no Senhor, porque o Senhor é quem luta por ti. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui constantemente. Salmos de defesa, salmos de ataque. Aleluia. E quero também falar rapidamente dos meus livros para você, que tem sido uma bênção na vida de muita gente, né? Os devocionais. Primeiro leia a sua Bíblia, depois pega os devocionais. Amém? Olha só, tem versículo bíblico, direções para o teu dia. Cada página tem uma oração, então tem 365 orações nesse livro e nesse aqui também, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E domingo agora nós teremos Santa Ceia. Eu estarei ministrando às 9 da manhã e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja que nós congregamos é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? As pessoas pensam que eu estou na frente da igreja. Não, eu não estou na frente da igreja, eu congrego na igreja. Tá bom? Nós começamos, eu e a minha esposa, mas por causa das nossas atividades, dos nossos compromissos, a gente não consegue estar na frente da igreja. Mas congregamos, ajudamos da melhor maneira possível, certo? E você é nosso convidado nesse domingo de estar junto conosco. Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas. E eu estou pedindo que nesses 3 últimos dias desse propósito, que você não falte. Amém? Esteja comigo às 6 da manhã e às 18 horas aqui nesse propósito. Amanhã é sábado. Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã no sábado. No dia que pode dormir um pouco mais, se você vai entregar, esse horário para Deus ou vai entregar para o teu sono. Amém? Eu convido você amanhã a estar comigo às 6 da manhã. Eu quero ver aqui quem é que vai entregar a Deus, esses minutinhos a mais aí do sono para estar aqui em oração junto com a gente. Amém? Vou estar ao vivo com vocês hoje às 9 da manhã e depois nós temos oração às 18 horas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está visitando alguém que se chama Tabata aí nessa live. E Deus está te dando um grande livramento. E o Senhor também me mostra, Tabata, é um tempo de inauguração de coisas novas na tua vida, coisas que você se preparou muito. Um tempo de coisas novas na sua vida. Tem uma pessoa que está me ouvindo, o Senhor me mostrou, sabe, muitas feridas na cabeça. Eu quero declarar saúde sobre você, eu estarei orando agora por você. Amém? Jesus Cristo é aquele que cura, é aquele que restaura. O Senhor também me mostrou uma pessoa que vai passar por movimentações agora nos próximos dias. Vai sair de um lugar e vai ir para um outro lugar, é como se fosse na mesma rede. É como se fosse na mesma rede, mas você vai ser puxada para um outro lugar para ajudar, né? Porque você tem se destacado. Então eu creio que isso é uma promoção que Deus está entregando aí para você. Eu também quero liberar uma palavra para a Luísa. E o Senhor está te entregando uma chave, Luísa. E nessa chave que o Senhor está te entregando, eu creio que um novo, eu posso dizer, tempo na sua carreira vai começar. Um novo tempo. Deus está abrindo as portas para você em algo totalmente novo que você sempre desejou, mas nunca teve a oportunidade certa. Essa oportunidade está chegando para você, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos colocar diante de Deus todos os pedidos de oração, nossas cartas, nossas orações específicas. Amém? E se você não compartilhou essa oração, depois eu vou pedir a gentileza de você compartilhar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Sim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Declaramos, ó Deus, que confiamos em Jesus Cristo, que somente Ele pode nos defender. E oramos também, Senhor, para que o Senhor opere na nossa vida, trazendo paz, trazendo justiça, nos ajudando também a não responder de forma carnal, sem sabedoria, algumas pessoas. Ajude-nos, Pai, ajude-nos com sabedoria, ajude-nos com cuidado, ajuda-nos com prudência, para que não pequemos com nossos lábios. Também oramos, Pai, declarando que perdoamos aqueles que fazem o mal para a gente. Perdoamos, Pai, aqueles que se empenham em nos odiar. Senhor, nesse momento apresentamos diante de Ti e liberamos o nosso coração totalmente diante de Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê vitória a essa família, dê vitória a essa pessoa que tem sido atacada, que tem sido desrespeitada, que tem sido injustiçada, que tem sido maltratada. Eu oro para que o Senhor intervenha, eu oro para que o Senhor dê sabedoria e que o Senhor faça justiça. No nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, apresentando a Ti todas as cartas, todas as orações específicas que foram feitas e que estão sendo feitas, que o Senhor intervenha, que o Senhor libere respostas, que o Senhor opere milagres, que o Senhor transforme realidades no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora para que todo aquele que está doente seja curado no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus que cura. Por isso, ordenamos agora a toda força maligna e a todo tipo de mal, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Jesus é o Senhor e nós invocamos o nome de Jesus e pedimos, Senhor, intervenha agora com teu poder, intervenha com teu poder em nome de Jesus. Senhor, desfaça o laço do passarinheiro, a arma forjada seja quebrada e nós declaramos, maior é o Senhor na nossa vida. Ele é Deus da nossa vida, Ele é Deus da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa casa. Confiamos nele, dependemos dele e pedimos, abre portas de provisão, abre portas de milagre. Senhor, Tu és o nosso socorro, apresentamos a Ti cada pedido de oração e pedimos o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. A paz, a prosperidade, a alegria do Espírito Santo esteja sobre ti. Um excelente e abençoado dia a todos nós. E até mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família
e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida de Deus, a alegria, a justiça, o ânimo novo vindo sobre ti e também sobre toda a tua casa. Nós cancelamos agora todo tipo de ataque espiritual, de perseguição, de inveja, de maldade, de contrariedade contra ti e contra a tua casa. Que o dia de hoje seja marcado por portas abertas, por milagres, por conexões divinas e principalmente pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Querido Jesus Cristo, somos gratos a ti pela comida, pela vida, pela família, pelo ar que respiramos e por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Apresentamos a ti todos os pedidos que temos apresentado nesses últimos dias, apresentando, Senhor, em cada área da nossa vida, a nossa petição, a nossa entrega, e pedimos uma intervenção do Senhor. Me uno em fé com todos aqueles que estão orando no Brasil e nas nações agora. Estão orando, Senhor, e pedindo a tua bênção, pedindo a tua intervenção. Alguns, Pai, até mesmo que estão doentes, pedindo um milagre, pedindo uma transformação. Aqueles, Pai, que estão querendo sair de uma situação errada, sair de um pecado, sair do lamaçal, da sujeira do pecado. Senhor, que neste momento o teu poder tire essa pessoa, dê força a ela para se libertar de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é mal, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa mudar, em o nome de Jesus Cristo. Oramos também pela salvação de todos essa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e se entreguem ao Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Gratidão, Senhor, e damos bem-vindo ao doce Espírito Santo, para que Ele se mova através dessa oração e pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Enquanto eu estava orando, eu lembrei da vida de uma mulher que me acompanhava aqui nas orações, e ela estava, envolvida em muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. E um dia, numa das orações, ela estava acompanhando, Deus falou com essa mulher. Deus falou com essa mulher. Essa mulher começou a chorar. Começou a chorar. Terminou a oração e ela estava morando em outro país e ela foi para a vida errada dela. Saiu da oração e foi para a vida errada dela. Quando ela chegou lá, se preparando para entrar para o trabalho dela, ela lembrou da oração, ela não conseguiu ficar lá. Ela pediu as contas naquele dia, voltou para casa, ela entregou totalmente seu coração a Jesus Cristo. E olha que tremendo, daquele dia em diante, nunca mais ela voltou para aquela vida. O que eu quero dizer com isso? Que há pessoas que estão aqui nessa live que talvez estejam, no meio de uma coisa muito errada. E você sabe que isso é errado. Deus já falou ao teu coração que isso é errado. E o Senhor está falando para você que Ele está te libertando das correntes que te prendiam agora. Aquilo que te prendia, aquilo que estava amarrando a tua vida não está mais. No nome de Jesus, seja livre agora. Você está livre disso. Você está livre dessa vida errada. Você está livre desse meio que você estava. No nome de Jesus, Deus vai te dar estratégia para você se mudar de lugar. Deus vai te dar estratégia para você começar uma nova vida. No nome de Jesus. Eu entrei nessa oração e o Espírito Santo me trouxe à memória aquele testemunho que eu recebi. E eu sei que há alguém aqui que precisava receber essa palavra. Você está livre para sair dessa situação errada, desse pecado, disso que Deus já tinha falado no teu coração. Não só Deus tinha falado, sua mãe também já falou para você. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, seja você quem for que está aí me ouvindo,
Deus está te tirando de um meio errado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho aqui para começar essa oração. As pessoas precisam ver milagres. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo cura. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui apenas cumprindo um papel. Eu não estou aqui para perder o meu tempo. Eu não estou aqui para ter mais visualizações. Eu estou aqui por um propósito divino. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me colocou aqui. A Angelina, ela escreveu assim para mim: quero compartilhar meu testemunho. Eu e meu esposo estávamos tentando ter um filho. Uma tia me enviou suas orações e propósitos e assim comecei a fazer o propósito para engravidar. Meu esposo realizou exames e o resultado veio alterado. Ficamos preocupados, mas eu entreguei tudo nas mãos de Jesus, crendo que se fosse um propósito de Deus que eu gerasse um filho, nada e nenhum exame seria impedimento. Descansei meu coração no Senhor e depois de 3 meses descobri que estava grávida de 8 semanas. E o milagre não parou aí. Eu e meu esposo estávamos com dificuldade para definir o nome do bebê, estávamos entre José Neto, em homenagem ao avô, mas sentimos que faltava outra opção. E daí depois aqui ela explica algumas coisas. Quando contei para minha sogra, ela disse: é o nome. Naquele momento agradeci a Deus pela sua vida e por ter me guiado a esse propósito tão lindo, que sigo firme até hoje. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família e os planos que Ele tem para ti. Que bênção, Angelina. Eu li aqui, tá, o que você escreveu. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fico feliz de você ter realizado esse sonho e que o Senhor derrame graça sobre a tua vida e graça também sobre a tua família e sobre teu filho. Que sejam felizes, que Deus cumpra as promessas dele na vida de vocês. Eu quero hoje compartilhar uma passagem bíblica com você que Deus falou no meu coração. Essa passagem está em João capítulo 5, verso 2, que diz assim: ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de doentes, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava doente, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa palavra desse homem paralítico que estava no tanque de Betesda, eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo vinha e movimentava as águas. E o primeiro que descia ali era curado das suas enfermidades. Esse homem estava há 38 anos doente, 38 anos aguardando um milagre, 38 anos com esperança, 38 anos desejando ter uma vida normal, ter uma família, e não havia ninguém que colocasse dentro da água, porque a salvação dele não estava ali naquela água, a salvação dele estava em Cristo. Então Jesus chega lá. Jesus chega e Jesus não o leva para a água, Jesus o cura, porque Jesus é a fonte. E sabe o que é impressionante nessa palavra? O Senhor o encontrou aonde ele estava. E aqui vem uma palavra para a tua vida. Eu não sei em que lugar da vida você está. Se você está morando numa mansão de luxo, ou se você está morando numa casa, sabe que quando chove entra água por tudo, ou de chão batido. Mas eu quero dizer para você que Jesus entra aí aonde ninguém vai, aonde ninguém entra, aonde ninguém sabe. Jesus vai até você. Jesus foi até onde esse homem estava. Jesus vai até você hoje. Não importa se você está perdido, se você está endividado, ou se você está numa cama de hospital, Jesus vai aí aonde você está. Jesus foi aonde esse homem estava. E eu creio que Deus, na nossa vida, Ele nos encontra, mesmo que seja no lugar mais sujo, mais corrupto, mais de perdição e de trevas, Jesus vai lá, para nos tirar daquele lugar, para nos fazer andar na vida, para nos restaurar, para mudar a nossa história.
Eu não sei aonde você está, mas Jesus vai até onde você está. Você pode pensar que você está sozinho, você pode ter perguntado para Deus por que Ele não se importa com você. Eu quero dizer para você que Ele se importa e está chegando aí aonde você está. Sim, Jesus te encontra em qualquer lugar. Muitos vivem um ciclo de sofrimento e dor. Esse homem estava num ciclo de 38 anos. Há pessoas que vivem ciclos de muitos anos. Muitos anos. Imagina 38 anos. É praticamente a metade da vida. Praticamente a metade da vida. Ele estava já a metade da vida preso. A metade da vida doente. A metade da vida num ciclo de sofrimento, num ciclo de dor, e aquilo estava se repetindo. Quantas pessoas estão há anos numa coisa e não conseguem se libertar? Quantas pessoas estão há anos endividadas, há anos com problemas no casamento, há anos com um problema com o filho, lutando com uma doença, há anos lutando contra uma depressão? Parece que é um ciclo interminável. Parece que nunca vai acabar a dor, parece que nunca vai acabar o sofrimento. Mas até Jesus aparecer. E se você chamar por Jesus, Ele virá onde você está. Ele virá, não importa onde você está. Jesus entra na tua casa. Talvez muita gente de poder, muita gente de riqueza, talvez muita gente importante, muita gente influente, nem sequer, entraria na sua casa. Mas Jesus entra aí aonde você está. Jesus entra aonde você está. E Jesus muda a história, muda a vida de uma pessoa. O que parece um ciclo que você nunca vai conseguir quebrar, não é mais forte do que o poder de Deus para te libertar. Aquele homem talvez tenha pensado e passou várias vezes pela cabeça dele que ele nunca sairia daquilo, que ele viveu aqui nesse mundo para sofrer. Ele poderia ter pensado, puxa, isso eu acho que Deus me escolheu para que eu vivesse a minha vida cabisbaixo, eu vivesse a minha vida triste. E eu quero dizer para você, que Jesus ele tem o poder para te libertar, ainda que isso esteja lhe prendendo há muitos anos, ainda que você ache que não tem esperança, Jesus Cristo é aquele que pode te libertar. Ele tem o poder para te libertar. Eu vim trazer uma boa notícia hoje para você. Jesus pode lhe libertar. E no nome de Jesus Cristo eu quero liberar essa palavra, aqui, agora, nesse momento. O Senhor está libertando vidas do cativeiro. O Senhor está quebrando correntes. O Senhor está desfazendo cadeias espirituais. Aquele que estava doente, seja curado em nome de Jesus Cristo. Aquele que estava impossibilitado de caminhar, seja curado, receba o milagre de Deus. Jesus Cristo é libertador. Jesus Cristo é quem cura. Você pode se sentir preso, mas Deus tem esse jeito de transformar anos de espera em um único momento de vitória. Talvez você está há muito tempo aguardando, muito tempo. Mas em um momento, Jesus Cristo pode mudar a tua história. É por isso que você não pode perder a sua esperança. E se você ir a Jesus, tenha certeza de que você vai ser atendido. Porque ainda que seja anos de luta, anos de dor, uma palavra dele muda tudo. Uma palavra dele muda o ambiente, uma palavra dele muda o decreto, uma palavra dele muda a condição. E Jesus disse, levante-se, toma teu leito. Pode parecer simples, mas é o passo cheio de energia vital que abre a porta para a liberdade. Quando Jesus disse, levante-se para ele, toma o teu leito e anda. Ali, a partir do momento que aquele homem ouviu aquele governo de Deus, a partir do momento que ele ouviu aquela ordem de Deus, ele se colocou de pé. Ele não sabia nem como, mas ele conseguiu se colocar de pé, porque quando você ouve a Deus e você tenta algo, a força do Altíssimo te cobre, o poder de Deus vem sobre você e você começa a fazer coisas incríveis que você talvez achava que não era possível de fazer. O peso de lutas antigas não te define. O tempo e a presença de Deus podem mudar tudo na nossa vida. A conquista não depende do meu esforço nem do teu esforço. Depende de confiar naquele que te vê, te conhece e te chama para seguir em frente. E sabe qual que é o seu lembrete?
Eu quero que você preste atenção nisso. Sabe qual que é o seu lembrete? Deus pode fazer num instante aquilo que você espera há décadas. Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Em um instante, Deus pode fazer na sua vida aquilo que você está esperando há muitos anos. Por isso, se você crê nessa palavra profética, dê um salto aí, levante-se e declare: eu creio que Jesus Cristo pode mudar a minha vida. Por isso, que entre a justiça de Deus na tua vida agora, que entre o mover sobrenatural do Espírito sobre a tua vida, que tudo aquilo que estava impedindo você de viver, tudo aquilo que estava impedindo você de alcançar o extraordinário, que seja liberado sobre a tua vida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio. Aleluia, a luz de Deus entrou em muitos quartos agora, a luz de Deus entrou em muitos lugares, a luz de Deus está dando novos começos a pessoas que estão aqui no nome de Jesus Cristo. Eu creio, Deus começou a fazer algo em nome de Jesus. Eu quero falar com a esposa do Felipe, que está aí me ouvindo. Deus está visitando a casa de vocês. Deus está visitando a casa de vocês. Eu vi a luz de Deus entrando aí na casa de vocês, visitando, tocando no bebezinho de vocês, restaurando a vida de vocês, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero também liberar uma palavra para Ana. Ana, mesmo que você esteja cansada de lutar, o Senhor te renova neste momento. Porque você pensou, eu vou parar por aqui, porque eu tenho tentado, e o Senhor manda dizer para você: não, Ana, você não vai parar. Ele está, removendo tudo aquilo que pesava sobre você, e o Senhor está te dando nova vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Há uma pessoa também de sobrenome Fragoso, que está aí me ouvindo. Deus te visita nessa hora. A luz de Jesus Cristo está colocando fim a uma condição de dor, a uma condição de sofrimento na tua vida, e vem um tempo novo aí sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto também o Senhor me dizendo, e o Senhor arrancando do peito de pessoas uma coisa ruim, uma angústia, uma dor no peito aqui. Eu quero dizer para você que tem enfrentado muitas lutas, o Senhor está te dando alívio agora. Logo vem uma mudança muito grande aí sobre a tua vida, no nome de Jesus. Aguarda no Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora, e nós vamos fazer a oração final aqui. Eu quero pedir a cada pessoa que entrou aqui que compartilhe essa oração com amigos, com familiares, com pessoas próximas. Quero lembrar também os meus alunos da Academia Kindle que hoje, quarta-feira, nós temos às 9h45 da manhã um tempo de aconselhamento, um tempo de mesa ao vivo com todos os alunos da Academia Kindle Global. Esse final de semana também temos evento que vamos transmitir pela Academia Kindle Global. Vai ser incrível, temos a escola, certo? E vai ser maravilhoso. Eu tenho um recado para quem está vindo para a Escola de Profetas aqui nesse final de semana. O trânsito aqui está bem intenso, então é bom você se programar 2 horas antes para você chegar no lugar onde nós teremos o nosso evento, tá? Então se programe. Porque se você tentar sair com 1 hora de antecedência até do hotel, talvez não consiga. Tem que sair 2 horas de antecedência, tá? Porque o trânsito tem estado assim bem difícil aqui, certo? Então tem que se organizar. Ontem, para mim fazer talvez 4 quilômetros, eu levei quase 3 horas para fazer 4 quilômetros. Então tem que se organizar aí quem está vindo para cá, tá bom? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. 9 da manhã vou ter uma live, depois 9h45 a mesa de conselhos. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás.
A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dizer a uma pessoa que está aí me escutando, você pode estar ansioso, tá? Sobre a tua vida, sobre uma provisão que você está esperando, sobre algo que você está aguardando. Mas eu quero dizer para você, coloca a sua fé em Jesus Cristo e faz o teu trabalho que Deus vai prover. Amém? Seja você quem for aí que está angustiado, você que está preocupado, eu já tive assim, eu já tive assim aí nesse meio período aí que eu estive na televisão, eu passei por vários desafios, mas o Senhor sempre foi fiel comigo. Se você trabalhar, fazer o que é certo? E colocar a sua fé em Jesus Cristo, Deus vai prover. Eu quero dizer para você que chegou angustiado aqui, que hoje está angustiado, eu não sei, sabe, as pessoas imaginam que a vida dos outros é muito melhor do que elas. E eu sei que tem muita gente aí que tem grandes responsabilidades financeiras, talvez pagamento, né, de folha de pagamento, enfim. Sabe, eu sei o que você vive e eu posso afirmar para você, Deus vai prover na tua vida. Trabalhe, coloca teu foco em Jesus, porque Deus vai prover na tua vida. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Apresento diante de Ti todas as pessoas que estão em oração comigo aqui do Brasil, das nações. Eu coloco diante de Ti os nossos pedidos de oração, nosso clamor, as nossas lágrimas, Pai. Colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa família e tudo que estiver ligado a nós. E Te pedimos uma intervenção, pedimos um milagre, pedimos resposta, pedimos o movimentar das coisas na vida dessa pessoa. E da mesma maneira, Jesus, que Tu encontrou essa pessoa, que Tu encontrou esse homem paralítico há 38 anos, o Senhor nos encontra neste momento. O Senhor encontra essa pessoa no trânsito, o Senhor encontra ela indo para o trabalho, o Senhor encontra ela no quarto dela, o Senhor encontra no hospital, aonde estiver essa oração sendo ouvida agora. Jesus, a Tua palavra para essa pessoa é levante-se e caminhe. Eu quero declarar que milagres de Deus estão endereçados a nós. Milagres de Deus estão no nosso caminho, cura está no nosso caminho, sucesso está no nosso caminho, portas abertas estão no nosso caminho, provisão sobrenatural está no nosso caminho, milagres de toda sorte está no nosso caminho, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua intervenção, eu peço o Teu milagre, eu peço que a ação do Espírito Santo seja liberada e aquele que está doente, que seja curado. Jesus Cristo cura, a nossa fé está nele, é Ele que cura, a nossa fé está em Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar, até logo mais, se Deus quiser.